Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo nós vamos resolver a semana 2 do volume 7 para o PET do 9º ano do ensino fundamental. Nessa semana ele continua falando sobre os triângulos retângulos, sobre as razões trigonométricas, em especial para os ângulos de 30 e 45. Eu achei esse assunto um pouquinho confuso para vocês estudarem sozinhos. Por conta disso, eu vou fazer aqui alguns exemplos, não vou resolver tudo porque está resolvido no PET, mas só para você entender essa leitura e ter condições de fazer os próximos exercícios. Joia? Primeiro fala assim, ângulos notáveis de 30 e 60 e suas razões trigonométricas. A primeira coisa que ele fez aqui, e aí eu vou copiar essa ideia dele, mas vou fazendo aqui só para você entender, ele colocou um triângulo equilátero. Então, eu não consigo desenhar aqui com perfeição, só para a gente entender esse triângulo equilátero. Qual é a característica do triângulo equilátero? Todos os ângulos são congruentes, têm a mesma medida, e todos os ângulos valem 60 graus. Essa é a ideia. Aqui 60. O que ele fez? Ele traçou uma alturinha. E aí eu peço paciência de vocês que eu não tenho muita habilidade aqui não. Ele traçou uma altura. Qual que é a característica da altura? Ela sai do vértice e vai lá no lado oposto, formando 90 graus. Essa é a característica da altura. Vou formar aqui meu ângulo de 90 graus. Por ser um triângulo equilátero, essa altura tem umas características especiais aí, Ela divide o lado ao meio e o ângulo ao meio. Vou até reescrever isso aqui, Vou chamar aqui, se vai dividir ao meio, ao invés de ser 60, vai ser 30 para um lado, 30 para o outro. E ele tinha chamado esse lado de A. Eu não gosto muito quando a gente está aprendendo que a gente faça exercício literal, não, mas eu vou seguir o que o PET falou. O triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, A e A. Nesse caso aqui, esse triângulo, né? A gente dividiu a altura, dividiu o lado ao meio, vai ficar assim, A sobre 2, A sobre 2. Vou só mudar a cor aqui para a gente não confundir com os ângulos. E essa azulzinha que ele traçou aqui é a altura. O que ele fez agora, foi fazer um teorema de Pitágoras nesse triângulo. Nesse triângulo aqui, essa metade do triângulo original. Tanto faz fazer de um lado ou de outro, dá o mesmo resultado. O que ele fez foi fazer um teorema de Pitágoras aqui para achar a altura. Como assim, professor? Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Essa vai ser a nossa ideia. Resolvendo essas contas, e aí eu achei trabalhoso demais, mas foi isso que ele fez nessa parte aqui, que está em azul aí no PET, ele achou que essa altura é o A raiz de 3 sobre 2. Pra gente, é desnecessário a gente ficar perdendo tempo fazendo esses cálculos. Acho legal você ler, tentar entender, mas eu não vou ficar fazendo não, senão o nosso vídeo fica muito grande, fica até cansativo. E não é o principal aqui pra gente, Então, o que nós temos aqui? A gente achou que essa altura, esse valorzinho que a gente achou aqui, essa altura, é, na verdade, aquele azulzinho que está ali no meu triângulo. Então, vou transformar ele em azul aqui, só para a gente lembrar. É essa altura. E aí, eu vou pensar nesse triângulo retângulo que eu formei aqui. Esquece a outra parte, grava só essa partezinha que está rosinha aqui, O A é a hipotenusa. Se eu pegar em relação ao 30, esse aqui é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Se eu pegar em relação ao 60, lembra que fica ao contrário. Esse é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto. E aí ele quer usar as relações aqui. O PET fez aqui como exemplo pra gente o 30. E é isso que eu vou fazer aqui para você entender a ideia, Eu só vou copiar aquele triângulo que a gente tinha feito lá inicialmente. Aqui vale A sobre 2. 90, 60, 30. Aqui a gente calculou a altura, descobrindo que essa altura vale A raiz de 3 sobre 2.
Vamos considerar o 30. No nosso exemplo aqui, quem está mandando é o 30. Concentra nele. Ah? Olha como é que a gente vai calcular o seno de 30. O seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para o 30, ó, cateto oposto, hipotenusa. Então, quem que vai ser o seno de 30? O cateto oposto, A sobre 2, dividido pela hipotenusa. Quando a gente faz essa conta, é meio. E é aí que eu acho que o PET vacilou com a gente nesse sentido. A gente não fica demonstrando, não tem necessidade de ficar fazendo essa contaiada toda vez. O ideal é que você decore que o seno de 30 vale meio. Esse é o ideal. Ah? Quem que vai ser o cosseno de 30? Vamos pensar desse jeito então, ó. Mesma coisa, olha quem que vai ser o cosseno de 30. Pela fórmula, cateto adjacente pela hipotenusa. O meu cateto adjacente é essa coisa feia aqui. Cateto adjacente. A raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa é A. Simplificando um com o outro, chegamos que a raiz de 3 é igual a 2. E a tangente de 30? Quem que é a tangente de 30? Ó, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Divide aí, cateto oposto, A sobre 2, cateto adjacente, A raiz de 3 sobre 2. Olha que doideira, ó, dá para simplificar aqui. A com A, 2 com 2, sobra 1 sobre a raiz de 3. Só que é feio a raiz no denominador, não se deve deixar a raiz no denominador. Então, a gente vai fazer aqui raiz de 3 e raiz de 3, racionalizar. Isso é a raiz de 3 sobre 3. E isso a gente tem na tabelinha, a gente não precisava ter feito isso. A gente tem a tabelinha dos ângulos notáveis, que você vai precisar gravar, que você vai precisar decorar, onde a gente tem seno, cosseno e tangente do ângulo de 30, do 45 e do 60. Aqui o PET nem cobrou o 45. Ah? Então, ele fez isso. Fez isso aqui para o seno, cosseno e tangente do 30 e fez para o seno e para o cosseno de 60. Mesma coisa. Não vou fazer tudo de novo para não ficar muito grande. Só lembrar que agora o ângulo que a gente vai considerar é o de 60. O que é importante você gravar aqui, ó, que o seno de 30 é meio, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso é super importante. Tá? Ele fez a mesma coisa para o 60, ó. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, meio. E aí ele vai pedir para a gente calcular a tangente de 60. Essa é a primeira atividade. Só que ele já deixou aqui encaminhado, ó. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 e depois preencha a tabela a seguir. O que a gente vai ter aqui, ó? A tangente de 60 é o seno dividido pelo cosseno. O seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio. Ele já fez isso aqui pra gente. Raiz de 3 sobre 2 e meio. É uma divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Olha que maravilha! A tangente de 60 aqui vai ser a raiz de 3. A raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7. Então, a gente pode colocar aqui. Tá? Outra maneira que a gente pode fazer é usando a notação de decimal. Ele fez a divisão da raiz de 3 sobre 2, ele fez o 1 sobre 2 e agora ele está dividindo. Isso aqui, gente, pode fazer na calculadora. Tá? Ou pode pensar assim, ó, 0,8666. Quando a gente faz essa conta, o dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, ó, vai dar 12, 13, 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, 1,732. Eu acho que o raiz de 3 igual a 1,7 é mais do que suficiente. Mas foi isso que ele pediu aqui pra gente. Além disso, opa, fugiu aqui. Aí ele pede pra gente vir complementando. 60, ó, é só copiar lá mesmo. 60 é raiz de 3 sobre 2 e ele pôs a decimal. Então, a gente vai colocar raiz de 3 sobre 2. Que é aproximadamente, esse tiozinho é o símbolo de aproximado, 0,866. O cosseno de 60 tá aqui, ó, que é meio, que é aproximadamente 0,5. Agora que eu percebi que, ó, tá errado. Aproximadamente não, é igual a 0,5.
Tá errado não, estava faltando. Corrige lá no seu PET. E pediu a tangente. A tangente de 30 e de 60. Mas já está calculado aqui, ó, a tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Esse valor aproximado, 0,577. A de 60 foi o que a gente calculou aqui, ó. Raiz de 3, que é o valor aproximado de 1,732. Essa é a ideia. A atividade 1 era só isso. Tá? Vamos para a atividade 2 agora. Para relembrar as razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo que estão destacadas abaixo, calcule o valor da medida x em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora da escala. Então, ó, lembra na aula passada eu até falei assim, lembra do socatoa para não esquecer de ninguém. Socatoa é o seno, cosseno e tangente. Ele até deu essas medidas aqui, a gente pode usar. O que eu quero que você faça aqui para mim agora? Ó, o ângulo que ele deu é o ângulo de 30. Quem está na frente do 90 é a hipotenusa. Quem está na frente aqui é o cateto oposto. O que eu quero? Uma fórmula que mistura cateto oposto com hipotenusa. Quem mistura cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, na letra A, a gente vai fazer assim, ó, o seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa. O seno de 30, a gente olha lá na tabelinha do exercício anterior, é meio. O cateto oposto, olha no desenho, a hipotenusa, olha no desenho. Opa, é 20. Multiplica cruzado. 2 vezes x é igual a 1 vezes 20. 1 vezes 20, que é 20. O x, então, vai ser 20 dividido por 2. O x é igual a 10. Vamos ter que fazer isso para todos. Então, grava o que a gente faz. Ó, primeira coisa, acha a hipotenusa. O ângulo que ele está dando para a gente aqui, ó, 60. Cateto oposto, não tenho. Eu tenho o cateto adjacente. Quem mistura cateto oposto com cateto adjacente, desculpa, com a hipotenusa? Ó, A com H é o cosseno. Então, vai ficar o cosseno de 60 é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 60 é meio. Eleonora, onde você está vendo isso? Como é que você sabe que o cosseno de 60 é meio? Aqui na tabelinha, ó, cosseno de 60 é meio. Eu gosto de trabalhar com fração, não gosto de trabalhar com número com vírgula. Mas se fizer número com vírgula, dá certo também. Tá? 1 sobre 2. Cadê o cateto adjacente? X, a hipotenusa, 8. Olha como fica facinho. 2x igual a 8, o x é igual a 4. Vamos completando aqui, ó. 10, 4. Na letra C, mesma coisa. Hipotenusa. O 12 aqui, ó, em relação ao 60, é o cateto oposto. Então, na letra C, vai ser cateto oposto com hipotenusa. É o seno do 60, que é o ângulo que a gente está trabalhando. Escreve a fórmula. Meus alunos que estão assistindo isso, que vão entregar o PET para mim. Eu quero desse jeitinho aqui. Aperta essas contas aí, mas entrega esses cálculos no PET. Tá? O seno de 60. Posso voltar lá na tabelinha. Com o tempo a gente vai decorando. Eu já decorei. Tá? É raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é 12 e a hipotenusa é x. Vou fazer essa conta aqui agora que ela vai dar um trabalhinho pra gente. Vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes x, 2 vezes 12, 24. O x, então, vai ser 24 dividido pela raiz quadrada de 3. Lembra que eu não posso deixar a raiz no denominador. Qual que é a saída? Ó, multiplica em cima e embaixo pela raiz. Essa é a saída. Tem que lembrar disso. Quando eu faço isso, lá em cima fica a raiz, não dá para fugir. Embaixo, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que é o próprio 3. Observa que dá para dividir. 24 por 3 dá 8. Então, a minha resposta final aqui, 8 raiz de 3. Letra D agora. Vamos voltar aqui, ó. Ângulo de 90, hipotenusa. Ângulo de 60, ó, esse seria o cateto oposto, eu não tenho. Esse aqui é o cateto adjacente. Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente com a hipotenusa.
Cosseno de 60, olha lá na tabela, é meio. É igual ao cateto adjacente, que é 10, pela hipotenusa, que é x. Então, vai ficar, ó, 1 vezes x, já pode fazer direto, x, 2 vezes 10, 20. Ficou pequenininho esse. Letra E, ó, o 30 está aqui. Cateto oposto, o x está de frente para o 90, hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Cateto oposto com hipotenusa. O seno de 30, se precisar, olha na tabela. Meio. O cateto oposto é 3 e a hipotenusa é x. Facinho também, ó. 1 vezes x igual a 2 vezes 3, que é 6. Letra F, ele fala assim, ó, não tem a hipotenusa, não vai ter. 60 ou 30, tanto faz. Vou pegar o 30 como referência. Se for, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Se eu pegar o 60, fica o contrário. Esse fica o oposto e esse o adjacente. Isso não faz diferença nenhuma. Você pode escolher qualquer um dos ângulos. Ah? Quem mistura cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, eu vou fazer tangente de 30, cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 30, olha lá na tabela, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, 5 raiz de 3. Vamos com calma aqui, ó, para você não confundir esses cálculos. A gente vai multiplicar, ó, 3 vezes x igual a 5 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso aqui, raiz de 3 vezes a raiz de 3, é o próprio 3. Ah? Então, na verdade, vai ficar assim, ó, 3 vezes x é igual a 5 vezes 3. Você pode fazer 5 vezes 3, 15, e depois passar o 3 dividindo, mas como é tudo multiplicação, você pode até cortar aqui de uma vez, ó, o x igual a 5. Então, vamos completar aqui que ficou faltando, ó, 5, 6 e 20. Deixa eu te falar uma coisa importante. Se for meu aluno, lá da Escola Estadual Henrique Burnier, eu quero que copie e coloque essas continhas no PET. Aperta aí, coloca uma folha extra e me entrega, tá? Outros alunos, aí eu não sei quão exigente é seu professor. Se ele vai aceitar somente as respostas ou se ele vai pedir os cálculos. Então, acho melhor você conferir com ele. Os meus alunos, eu quero que entregue ali as continhas, tá? Atividade 3. A figura abaixo, que está representada fora de escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza, quando um ângulo de 60 graus, segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, qual a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então, ó, a gente pode fixar nossa ideia nisso aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. A gente sabe que essa medida aqui é 120, a gente tem um ângulo de 60, a gente quer descobrir essa medida, ó, que eu vou chamar aqui de x, e eu sei que o meu ângulo é 60. Quando eu faço isso, marca aqui para mim, ó, olha o ângulo de 90, quem está na frente dele, hipotenusa. Olha o ângulo de 60, quem está para frente dele, cateto oposto, não tem. Quem está do lado do 60, cateto adjacente. A situação que eu tenho aqui, ó, cateto adjacente com hipotenusa. Isso aqui é um exercício que envolve o cosseno. O cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa. O cosseno de 60 é meio. O cateto adjacente é 120 e a hipotenusa é o que a gente quer saber, x. Facinho, ó, x, 2 vezes 120, 240, a unidade aqui é metros. Então, qual a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Esse caminho aqui, 240 metros. Parece que é um exercício super difícil, mas a ideia é sempre essa. Coloquei o triângulo retângulo, identifiquei a hipotenusa, procurar outro ângulo para diferenciar os catetos, que vai sair, sendo cosseno ou tangente. Uma delas vai dar certinho. Ah? Para finalizar atividades dessa semana, atividade 4. Uma pessoa observa o ponto mais alto de um mastro, ponto A, sob um ângulo de 30 graus.
Considerando que a distância entre a pessoa e o mastro da bandeira no chão é de 25 metros e que a distância dos olhos dela ao chão, segmento DC, é de 1,8 metros, calcule a medida aproximada da altura do mastro. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, o meu triângulo está aqui. 25, o ângulo de 30, e o que a gente quer saber, ó, é esse valor x aqui. Então, eu vou calcular aqui primeiro, depois a gente pensa mais um pouquinho. Ângulo de 90, ângulo de 30. Ó, quem está na frente do 30, cateto oposto. Quem está grudadinho no 30, cateto adjacente. Oposto com adjacente é a tangente. Coloca lá, então, ó, tangente de 30, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lá na tabelinha, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. No desenho, cateto oposto x, cateto adjacente 25. Então, vai ficar, ó, 3x igual a raiz de 3, 25, vezes a raiz de 3. O x, então, ó, vai ser 25 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Para fazer sentido, ó, eu vou trocar aqui. Ao invés de eu fazer raiz de 3, eu vou voltar lá na tabela da tangente do 30. Olha quem que vai ser a minha tabela da tangente do 30, ó. 0,577. Raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou voltar aqui e vou trocar, ó. Você já vai entender o que eu estou fazendo aqui. 0,577. Essa vai ser a ideia. Eleonora, por que você está fazendo isso? Porque vai ficar ruim da gente fazer essa conta raiz de 3, a medida da raiz de 3. E aqui, quando a gente multiplica, a única conta que eu vou ter que fazer, ó, é 25 vezes 0,577. Não é a melhor conta para se fazer do mundo, mas também não é impossível. Então, eu vou ter, ó, x igual a 25 vezes 0,77. Vou fazer com você para você lembrar como faz essas continhas. Ignora a vírgula e faz normal, ó. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 7, 35. Mais 3, 38. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Normal, ó. 2 vezes 7 agora, 14. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. 2 vezes 5, 10. Com 1, que foi 11. 5. 8 mais 4, 12. Vai 1. 8 mais 5, 13. Com 1, que foi 14. 4 e 1. Observa que até agora eu nem me preocupei com a vírgula. Vou me preocupar agora, ó. Eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, minha resposta tem que ter 3 casas. O valor de x aqui, então, ó, é 14,425. Professor, posso corrigir na calculadora? Posso conferir? Pode, não tem problema não. Aproveitei aqui só para a gente lembrar. E aí, cuidado que essa questão tem uma pegadinha. Ele fala, calcule a medida aproximada da altura. Olha o que é a altura do mastro. Esse x que a gente achou aqui, ó, 14,425, é essa altura do triângulo. Mas ainda tem mais a alturinha dessa pessoa, de 1,8. O que significa isso? Ó, é como se eu estivesse aqui na direção do meu olho e eu estivesse olhando lá para cima. Mas a gente não começa a contar da direção do meu olho. Do meu olho para baixo tem um tamanhozinho. No caso dessa pessoa aqui tem 1,80. É isso que ele está falando para gente. Ou seja, a altura do mastro mesmo, e aí você vai completar aí o seu PET, a altura do mastro, ó, vai ser o 14,425, que é do triângulo, mais a altura da pessoa ali, 1,8. Lembra sempre, ó, vírgula debaixo de vírgula, completa com zeros. Faz a soma normal. 5, 2, 12 vai 1, 4 e 1, 5, 6, 16,225 metros. Essa é a altura do mastro. Meus alunos aqui, eu quero que vocês coloquem tudo. O cálculo só não precisa colocar esse. Isso aqui não precisa não. Mas eu quero que vocês coloquem a tangente. Quero que rabisque o desenho aqui igual eu rabisquei. E quero que coloque a altura do mastro. Com isso, a gente finalizou a correção da semana 2. Já já, a gente corrige a semana 3. Bons estudos e até a próxima!